Agora a gente muda de assunto porque 4 países reduziram a restrição de importação de frango do Brasil. Rússia, Bielorrússia, Armênia e Quirguistão retiraram a suspensão às exportações de carne de aves de todo o território brasileiro e passaram a restringir temporariamente apenas os embarques do Rio Grande do Sul. Ontem, a Arábia Saudita, que restringia a suspensão apenas para o município de Montenegro, onde o foco havia sido identificado, ampliou a restrição para todo o estado. O Ministério da Agricultura afirmou que continua em articulação com as autoridades sanitárias dos países importadores. Essa parece ter sido a tendência. Quem tinha suspendido para o Brasil todo, restringe ao Rio Grande do Sul. Quem tinha restringido simplesmente para a cidade, amplia para o Rio Grande do Sul inteiro. E num país de dimensões continentais como o Brasil, Cíntia, faz sentido, né? Porque imagine só, a mais de 1.000 quilômetros da granja do Rio Grande do Sul, que teria a ver uma granja de outro estado, aqui do centro-oeste, do nordeste do país, do norte. Quase como se fosse de outro país, né? Pois é. Quase como se a gente estivesse limitando dentro de um país. E isso impacta a economia, né, Cíntia? Com certeza. E a gente tem que entender que ainda há vários países cuja proibição é total, né? A União Europeia e outros países continuam ainda. Mas a gente tem que entender que é o risco que se corre da contaminação dos seus próprios plantéis aí. E que há necessidade, realmente, são protocolos que precisam ser seguidos. Eu sei que para população pode causar, muitas vezes, até aquele pânico indevido. Eu já escutei gente falando assim, não vou comer frango, pode pegar a gripe aviária. Então, as pessoas precisam ser esclarecidas que não há esse risco, inicialmente, pelo consumo da carne, do ovo, para ninguém, nesse sentido, mas que, de fato, acaba, sim, causando um desgaste na economia. Deixamos aí de exportar, deixamos aí um produto que é importante, que tem um índice importante para a nossa economia e, de fato, agora a gente tem que esperar, porque, como até comentando aqui em outro dia, em outro programa, já disse que é algo que não há como se colocar culpa sobre ninguém, porque, inclusive, uma das formas de contaminação é através de aves migratórias, então é algo que está dentro de uma malha e poderia acontecer, e agora a gente precisa enfrentar, precisamos passar por isso até que a situação se normalize e as relações comerciais possam voltar. Quero também saber a opinião da Maria De Carli. Sim, complicadíssimo tudo isso, Koba. E acredito que as autoridades tomaram as iniciativas corretas, né? Houve o abate de algumas aves nesses locais, nas fazendas. Eles conseguiram identificar a tempo quais foram as fazendas que estavam, né? Os produtores que estavam com as aves que haviam sido contaminadas. Então, a resposta foi rápida, indicando aí a resposta também dos nossos parceiros que resolveram trazer mais flexibilização às restrições. Lembrando aqui, gente, que o Brasil é o principal, é um dos maiores, né? É o maior exportador de carne de frango no mundo, com cerca de 35% da produção indo para o exterior. E estima-se que com esta gripe aviária haja um impacto de 1 bilhão nessas exportações. Então, isso é muito grave, por isso que a resposta tem que ser muito rápida e, realmente, como a Cíntia colocou aqui, não tem como colocar a culpa em ninguém. O que a gente tem que fazer é a contingência para não se agravar mais ainda e impactar na nossa economia. Lembrando que a gente vive atualmente um período de intensa incerteza geopolítica que impacta o mercado como um todo, o mercado de exportação e de importação. Então, esse tipo de agrave piora a situação de um cenário que está cada vez mais caótico. E gera uma insegurança terrível no setor inteiro, né, Otúlia? Porque, poxa vida, imagine só, o avicultor do interior de São Paulo, pensar que se aparecer numa granja lá em qualquer lugar do Brasil, no fim do mundo, um caso desse, a economia dele pode ser toda comprometida aqui, porque eu vou te falar, principalmente quem vive muito de exportação, cada dia desse é um prejuízo incontável. Cada dia desses são centenas de avisos prévios sendo assinados, famílias inteiras de trabalhadores que se comprometem também e sofrem junto esse tipo de medida. Então, é preciso também ter uma segurança, até com essa regionalização, com a ajuda do governo, com as medidas sanitárias que vêm sendo tomadas e vêm sendo mesmo, né? Barreiras sanitárias, investigação, raio de 10 quilômetros do ponto inicial ali de onde se achou o foco de gripe aviária, mas impactos financeiros terríveis, né?
Cobas tem toda a razão. A palavra de ordem aí me parece que seja equilíbrio nas relações diplomáticas e firmeza no cumprimento das normas sanitárias. Porque o Brasil precisa realmente demonstrar para os países para os quais exporta que vem cumprindo todas as barreiras sanitárias agora para evitar a propagação desse foco de gripe e que os produtos que não saem ali de Montenegro saem com todo o cumprimento da legislação sanitária. Agora, o que é interessante observar nesse caso é que o maior exportador de carne de frango, o maior importador, de carne de frango é a China. Disparado é a China. E a China está com bloqueio total. Ela manteve ainda o bloqueio total. Então, interessante observar que o Lula poderia pedir para o Xi Jinping, além de trazer um sensor para controlar o TikTok, trazer um sanitarista para verificar que o problema está só em Montenegro. Posso só fazer um comentário? A China ela é tão noiada com essas coisas de epidemias e gripes, né? Isso até é uma ironia do destino, exatamente. Mas eles têm até um banco de reservas de carne de porco, de fazendas de porco, para justamente quando houver esse tipo de gripes suínas que ocorrem, a gente vê esse tipo de epidemia ou pandemia, dependendo da escala, ocorre em qualquer tipo de animal. Então, eles têm um banco de reserva para porcos, para carne de porcos, caso haja, e eles não ficarem sem a oferta do produto. Mas só lembrando que o presidente Lula esteve na China há uma semana, aproximadamente, e ele foi acompanhado por uma grande comitiva do agronegócio brasileiro. Isso. Junto com ele, representantes do Ministério da Agricultura, do MAPA, estavam muitos outros também da ABEC, que é a Associação Brasileira de Exportação, ligada aí muito a esses produtores que vivem dessas exportações de produtos brasileiros à China. Há, inclusive, algumas restrições que estão sendo conversadas em relação a alguns frigoríficos, carne bovina, que estavam temporariamente suspensos e parece que agora já se resolveram, justamente pelo cuidado do MAPA, de fiscalização e de comprovação das condições sanitárias adequadas para tudo isso, e certamente, imagino eu, que tenha mantido um contato suficiente para cuidar também dessa questão envolvendo os frangos, né, o Leandro Ferreira. Frangos e ovos que são exportados aí para a China toda. Você repara que o Koba ele fala de ovos, porque Bastos, que é a cidade natal dele, é a maior produtora de ovos do Brasil. É isso mesmo. Não é? Isso mesmo. Um negócio assim na casa dos 20 milhões de ovos 20 milhões de ovos por dia. Por dia, né? Então, um negócio assim, estratosférico. A economia de Bastos não pode quebrar. Pelo contrário, ela tem que crescer e está crescendo. Eu acho que a gente precisa olhar para como as coisas precisam funcionar, na linha do que disse aqui o Túlio, né, no cumprimento de medidas sanitárias, que essas medidas elas não têm que ser cumpridas pelo Lula, né, elas têm que ser cumpridas pelas autoridades do Rio Grande do Sul, né, que são responsáveis, inclusive, vigilância sanitária, uma coisa que se cumpre localmente, claro, com apoio do governo federal, inclusive com recursos, acho que tem que ter, nem sei se está tendo ou não, mas eu estou vendo o ministro lá toda hora, né? O que eu penso que é o papel do governo federal é, no âmbito diplomático, fazer as relações necessárias para que o cara que está lá cumprindo a medida sanitária na ponta possa demonstrar isso para o resto do mundo, né? Então, você tem que ter gente traduzindo documentos, tem que ter gente negociando, tem que ter gente nas organizações comerciais, empresariais ou multilaterais, né? E assim por diante. Acho que um bom exemplo, o Lula foi para a China antes desse episódio, então não adianta também cobrar de trazer um chinês na mala, viu, Túlio? Igual você falou aqui, para resolver o problema de liberar a exportação para a China. Mas um exemplo bom foi o que aconteceu no Japão, né? Porque tinha, de fato, inclusive ali uma turma da carne na comitiva do Lula e, graças a isso, né, o Japão se comprometeu a mandar autoridades e o fez, né, logo na sequência para o Brasil, para fazer as vigilâncias necessárias em relação à carne. Que é um dos países mais protecionistas com relação à exatamente. Pela primeira vez se liberou a exportação de carne bovina do Brasil para o Japão, abrindo um mercado de mais de, se não me engano, 100 milhões de pessoas para a carne brasileira, o que aconteceu. Espero que possa rapidamente transitar para isso no caso do frango também. Quer falar, Maria? Não, eu ia falar justamente isso que o Leandro, apenas a trazer um adendo também aqui em relação ao Japão, que é um dos países mais protecionistas no mundo todo, principalmente com relação à questão de carnes e produtos advindos do agro, né? Nós sabemos que somos um exportador de primazia desse tipo de setor, então essa negociação é justamente para trazer maior flexibilidade no comércio entre Brasil e Japão. E a busca, né, por parceiros alternativos
aí que o Brasil está tentando e reduzir, acredito, a dependência com os Estados Unidos. Como eu falei na minha fala anterior, toda essa questão de um período que a gente está vivendo com muita incerteza com relação ao comércio global, uma mudança aí de direcionamento para o que é ou não a questão do liberalismo econômico como um vetor que dirigia o mundo até então, e agora a gente está muito incerto. Então, vejo com bons olhos essa aproximação com outros parceiros que a gente está tentando aí conseguir. Isso, a princípio, tem que ser enxergado como uma política de Estado, né? Que isso supere Lula, Bolsonaro, seja o que for, mas é importante o Brasil sempre buscar a primazia no comércio internacional, a parceiros alternativos para que a gente não fique dependente e quando houver uma disrupção internacional, a gente sai prejudicado por isso, pela dependência de ter apenas um ou dois parceiros grandes econômicos, que é o que acontece atualmente aqui hoje, China e Estados Unidos, né? E a importância, né, de não ser tão dependente, né, Maria? Exato. Isso que você fala é muito importante, porque numa dessas aí você quebra empresas inteiras, então é importante ter vários. Exato. É uma cesta, né? Não aposta tudo em uma coisa só. Isso vale pra vida, hein, Maria? Total, não aposta tudo em uma coisa só, não, que pode dar errado. Os Estados Unidos falam, vamos fazer os Estados Unidos grandes de novo. E por que não fazer o Brasil grande pela primeira vez, né? Olha só, isso é uma frase importante, hein? De marketing político, não é? Pessoal, vocês podem rever essa cena no Instagram dela hoje à tarde. Isso vai virar uma figurinha. Vai virar uma figurinha de WhatsApp, certamente. Né, Cíntia? Um minutinho para fechar esse assunto aí. Não, realmente, eu concordo em absoluto. A gente precisa expandir negócios, porque se a gente tiver mais viabilidade, aumenta até o poder de negociação, né? Quando um parceiro eventualmente impuser medidas que sejam injustas, a gente tem bala na agulha, como se diz, para poder negociar com outros. Então, concordo plenamente aqui com a Maria, porque realmente a gente precisa ampliar. E quem sabe, como o Leandro é tão otimista falando que o Brasil ele é muito otimista, que a economia está aquecida, então bora lá, né? Não é muito a impressão que a gente tem, quem faz a compra todo mês, mas é a oportunidade realmente da gente aproveitar o Lula tão viajante de fazer aí novos contatos para que a gente possa... Exatamente. Como é que é aquele ditado de fazer dos louros o melhor, né? Exatamente, fazer do limão uma limonada.